Rapaz, que delícia, hein? Quem viveu o 6-0 contrário em 2002, com direito a tapa na cara do Romário no Andrei, vibrou ainda mais com essa goleada, não que tenha sido tão marcante assim, mas quando fechamos o 6-0, eu lembrei imediatamente daquela partida que deixou muito triste aquele jovem Fred com 13 anos de idade, cara. E essa noite do nosso 6-0 para cima do São Paulo foi muito feliz em vários sentidos, né? Voltar a golear, voltar a sorrir tantas vezes na mesma partida, a ponto de, no sexto gol, nem celebrar direito para completar a música. Aliás, foi uma harmonia muito bonita ali, né? De voltar a cantar a nossa canção da Libertadores e o gol sair justamente entre o fim do verso anterior e o começo do refrão, né? E foi muito bonito que a torcida, inclusive dá pra ver isso muito bem num vídeo postado pelo próprio Fluminense lá no Instagram, que a torcida comemorou, claro, mas continuou cantando a música, foi muito bonito, cara. Com a classificação para Libertadores, evidentemente outro motivo para além dos 6 gols para deixar a gente muito feliz. A volta do Ganso, achei muito bonito também a torcida pedir o Ganso com tanta veemência e o Zubeldia entender que era momento para trazê-lo mesmo, e ele já chega participando diretamente do gol, ele consegue fazer o Soteldo entregar uma assistência. Veja só como o Ganso volta fazendo o que ele já fazia, né, com aquele toque de mágica. Teve o gol do John Kennedy, né, fez o urso pra galera, um bonito gol, aliás, não só o próprio John Kennedy na jogada, né, que foi aquele tapa para a perna esquerda muito já antevendo a movimentação da zaga e o pouco espaço que ele tinha ali com uma bonita finalização, mas a jogada toda, principalmente o drible da vaquinha, né, no caso do Lúcio Acosta. Que jogador de futebol! Como é bonito ver o Lúcio Acosta jogar, cara. Assim, eu não sei se em algum momento a gente vai conseguir ter, por um trecho significativo de uma partida, o Lúcio do lado do Ganso com o John Kennedy no ataque, porque eu acho que isso aí pode potencializar, inclusive, enfim, o retorno do John Kennedy com alguma consistência e com alguma sequência. Aliás, chamo você para conferir, porque ainda faz parte de uma temporalidade razoável, vai, a entrevista que eu fiz com o John Kennedy quando eu fui há pouco tempo aí no Rio de Janeiro, pouco antes do Fla-Flu. Então, essa entrevista, se eu lembrar, vai estar aqui na tela em alguma caixinha, mas se eu não lembrar é só procurar lá no canal do YouTube da TNT Esportes. Mas voltando, a jogada do Lúcio Acosta, o jogador Lúcio Acosta é um acontecimento para essa temporada do Fluminense, tomara para a história do Fluminense também. E, cara, para além dos gols, o número de chances desperdiçadas, algumas delas não deveriam ter sido, né? Assim, um cara a cara como teve o Serna é para fazer, é para matar, mas eu não vou ficar pegando no pé porque o ponto é, considerando também Nossa Senhora em São Paulo, como é que você conseguiu jogar dessa maneira? Muito mais méritos do que deméritos, né? Méritos do Fluminense do que deméritos do São Paulo, mas né, não tem como o São Paulo aceitar isso que aconteceu. Ninguém perde por 6-0 só por conta de méritos dos adversários, ainda mais um clube do tamanho de São Paulo, mas enfim. O Fluminense ele conseguiu ter jogadas coletivas, ter jogadas de contra-ataque. Há quanto tempo você não via gols de contra-ataque do Fluminense, bicho? Assim, um time inteiro fisicamente, ainda que em novembro com 75 jogos nas costas, 74 quando em campo contra o São Paulo. É impressionante como o trabalho de um treinador com energia e foco no trabalho faz a diferença, né? Eu, quando recebi o nome do Zubeldia, eu mandei mensagens para queridos amigos são paulinos para entender onde é que a gente estava pisando, e tá sendo tudo muito melhor do que eu imaginava, ainda que eu já imaginasse essa característica de um cara muito afim, né? Um cara com tesão mesmo, um cara que tá afim de fazer cada centímetro de grama um latifúndio e cada minuto de treino algo que vai fazer diferença, muito diferente da postura do Renato, né? Que estava realmente levando aquilo ali de uma maneira como alguém que não estava com energia para se dedicar àquilo. O Zubeldia tem energia de sobra, às vezes até um pouco demais, mas ele ainda não passou muito dos limites
das 4 linhas da Constituição do futebol, como ele já passou no São Paulo. Mas enfim, eu tô muito satisfeito com o que eu tô vendo, né? Assim, ainda que precise melhorar bastante o que tem feito fora de casa, todas as vitórias foram no Maracanã, o que é muito bom, mas também não é tão bom assim. Aliás, pela primeira vez, acho que na nossa história no Campeonato Brasileiro, né? A gente consegue 8 vitórias no Maracanã, enquanto mandante, porque no meio desse caminho tem uma derrota para o Vasco no Maracanã, mas é como visitante. São 5 jogos consecutivos de invencibilidade na temporada. O grande nome do ano de 2025 do Fluminense, acho que quase que independentemente do que acontecer daqui até o fim, né, principalmente na Copa do Brasil, chama-se Matheus Martinelli. É muito, 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 muito bonito, cara, ver o Martinelli conseguir não só evoluir como jogador, não só encontrar uma consistência, mesmo perdendo o André como companheiro, tudo bem que ganhando o Hércules, eu já chego no Hércules, mas o Martinelli, ele é o nosso organizador, ele é o nosso motorzinho, ele quem dita o ritmo do meio-campo do time, ele quem é geralmente o nosso termômetro. Se ele não está bem, o Fluminense dificilmente vai conseguir jogar bem. E é muito bonito, repito, ver isso do Martinelli depois de tanta pancada que ele sofreu, e a maior parte delas num tom muito desajustado. Assim. Eu não gosto da maneira com a qual parte da torcida do Fluminense, e acho que de torcidas de grandes clubes brasileiros, tratam moleques da base, especialmente... eu não tenho convivido no Maracanã, infelizmente, já na última década, então não sei se isso mudou, tá? Se mudou, me corrija aqui, por favor, mas eu tenho a impressão que com o Martinelli nem tanto. Assim. A impaciência é especial se você vem da base. Você não tem muito tempo, e o Martinelli ele demorou para engrenar, depois que engrenou, deu passos para trás, ele vem... Isso não é para dizer que a torcida estava vendo um jogo que não existia, estava vendo um Martinelli que não existia. Não, de fato, houve inconsistências no Martinelli, mas ele ter sido colocado como bode expiatório em diversas vezes, eu acho de um exagero brutal. Brutal mesmo, assim. Acho cruel. Em certas doses faz parte do futebol, e eu acho que ele recebeu uma dose para além do que eu acho razoável. E aí, cara, de todo esse liquidificador que poderia ter triturado mais um jogador, sai esse senhor do meio-campo do Fluminense, sai um jogador que tem que estar nos debates de convocação para a seleção brasileira. Talvez ficou tarde, talvez não, acho que ficou tarde mesmo, porque agora só tem convocação em março, mas se a gente tivesse com a Copa em 2027 e não em 26, eu acho que o Martinelli deveria estar nessas conversas aí, porque é um jogador que pertence a essa mesa aí, tá? Essa versão 2025 do Martinelli é muito, 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 muito impressionante. Outro que mais uma vez entrega excelência, e esse com uma regularidade já mais longeva, é o Samuel Xavier. Eu não vejo o Campeonato Brasileiro suficientemente para afirmar aqui o que eu vejo outros tricolores afirmando, que ele é o grande lateral direito da competição. Mas é um lateral que poucas vezes eu vi o Fluminense ter com tanta qualidade, tá? Se eu buscar aqui na minha história como torcedor, eu vou ter que, olhando para o lado direito, não para o lado esquerdo, né? Eu acho ele melhor do que o Bruno, que foi campeão. Eu só vou encontrar o Gabriel. Né? Eu só vou encontrar o Gabriel lá atrás, em 2008. Não vou encontrar outro na minha história como torcedor do Fluminense. Então, é um cara que já está nas páginas da história do clube e mais uma vez entrega uma temporada sem o conforto de quem sabe que já é histórico. E isso é raro. Tem muito jogador que na condição de Samuel Xavier ficaria ali de barriga cheia. Tem jogadores nesse elenco, inclusive, que parecem estar. E aí a gente tem 2 golaços em transferências, né? Do clube para essa temporada, entre tantas negociações erradas e que podem, inclusive, comprometer 2026, e eu já chego, né? Porque nem tudo é um mar de rosas. O Lúcio Acosta, já falei aqui, e o Hércules, que para mim é um dos grandes jogadores dessa temporada do Fluminense também. Não só pelos gols que ele fez, especialmente na Copa do Mundo de Clubes, mas, cara, por tudo que ele faz. Assim. Eu sei que o começo foi errático e, mais uma vez,
Um cara que levou um tom de crítica que eu não consigo entender por que a gente vai ao inferno tão rapidamente, bicho. Assim, dá 6 meses pro cara, assim, não, já foi completamente aniquilado ali e depois ele se prova ser um jogador que custou muito barato, né? Jogador caro, jogador ruim, jogador que não joga, jogador que fica no departamento médico, jogador que faz piada com o momento do clube, como fez há pouco tempo o Soteldo, que é caríssimo. Não vou ser desviado da minha impressão com o Soteldo, e não é uma impressão de só por jogos ruins, é por essa atitude que ele teve naquela postagem online. Se fosse outro jogador com outro histórico por clubes, eu teria mais paciência, como eu estou pedindo aqui com Hércules, com Martinelli de maneira retroativa. Com o Soteldo, eu talvez entre até em contradição, mas não consigo ter essa paciência pelo preço que custou, pela maneira como chegou, pela maneira como não joga, e aí entram lesões e entra aquela postagem que eu achei muito infeliz e ainda está na minha cabeça. Mas enfim, o Hércules é um acerto, é um golaço, é jogador que infelizmente já começa a perceber que não vai durar muito tempo no Fluminense, né? Vamos ver, sem colocar o carro à frente dos bois, mas é titularíssimo no ano que vem, assim como o Matheus Martinelli, tomara que os dois fiquem. E aí, por fim, eu dou o meu braço a torcer pelo Canóbio. O Canóbio, eu não gostava muito do que eu via no Atlético Paranaense, eu não gostei muito do que eu vi no Fluminense, mas ele talvez seja mais uma prova aí de que tenhamos paciência com casos, especialmente de um cara que nunca saiu de campo sem entregar tudo que ele tinha ali. Fisicamente, o Canóbio é um jogador muito, 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 muito impressionante, cara. Assim, me deixa impressionado o quanto que esse cara corre o tempo todo. A gente está em novembro, ele jogou praticamente todos os jogos, quase que o tempo todo. Não sei se ele é o cara com mais minutagem de linha no Fluminense, mas se não for, tá ali no topo, tá ali próximo do topo. E ele está conseguindo agora, enfim, aliar toda essa entrega física e tática com uma entrega técnica. Ele está conseguindo fazer grandes jogadas, ele está conseguindo participar de grandes gols. Ele até perde um gol cara a cara também, né? Mas isso aí é detalhe para a atuação dele enorme, mais uma grande atuação. Já tinha feito um grande Fla-Flu e agora consegue fazer isso contra o São Paulo. Vai ser um problema muito grande no jogo de ida contra o Vasco, porque está suspenso. O que fazer com a suspensão do Canóbio? O Zubeldia vai ensaiar agora contra o Grêmio, né? Já que o Canóbio está suspenso. Eu imagino que talvez o ideal seja colocar o Nonato no meio-campo para adiantar o Hércules. Tomara que a lesão do Hércules não seja lesão. Tomara que seja um problema físico apenas, seja só um susto, assim como o Thiago Silva, que já saiu colocando gelo. Espero que tenham sido saídas por precaução e não por lesão. Com todo mundo à disposição, eu colocaria o Nonato no meio-campo para adiantar o Hércules. E, evidentemente, aí já não entra na seara aqui da suspensão do Canóbio, mas eu começaria o John Kennedy como titular. Eu tive uma certa paciência com o Everaldo, mas realmente não é um finalizador, não é um cara que consiga entregar algo que o Fluminense precisa e tem que ter como base mínima de exigência para principalmente um centroavante, né? Ainda mais com a história recente que a gente tem de centroavante. Então eu iria com o John Kennedy, ainda que eu entenda que o John Kennedy não esteja no que ele já entregou, né? A impressão que eu tive conversando com ele, conversando com as pessoas no Fluminense, é de um John Kennedy muito focado, muito trabalhador nesse momento. Então não é outra questão, é uma questão realmente de encontrar-se tecnicamente e tomara que esse gol o recoloque nessa rota, porque precisaremos muito de um John Kennedy inspirado se a gente quer renovar, enfim, o título da Copa do Brasil e confirmar uma vaga direta para a próxima Libertadores. Há problemas nesse elenco, né? Eu lembro de ter, acho que a última vez que eu falei de Fluminense aqui no canal foi depois da demissão do Renato. E eu falei de um elenco com
redundâncias, um elenco mal montado, e ele segue com um número relevante de problemas, né? O que o Zubeldia fez foi dar valor a jogadores que já entregavam algo muito bom, né, como Hércules Martinelli, Samuel Xavier, e melhorar jogadores. E com a entrada do Lúcio Acosta, por exemplo, o Lúcio Acosta teve minutos que não teve com o Renato. O Renato não colocava o Acosta. Ficava tirando no meio da partida Martinelli e Hércules alegando questões físicas. Olha o que o campo está mostrando agora, né? Com esses 3 personagens, por exemplo. E ele melhora o Canóbio, e ele traz o Serna de volta para uma grande fase. Enfim, o Zubeldia consegue melhorar jogadores além de uma organização estrutural do Fluminense, o que eu acho lindo para derreter o argumento de quem achava que o Renato estava fazendo um favor, estava tirando leite de pedra com esse time do Fluminense, mas o elenco tem problemas e tem apenas um contrato se encerrando em 2025, que é o do Manuel. O Vitor Canedo, grande companheiro de profissão e de arquibancada, ele vem batendo nessa tecla há bastante tempo, né? E com toda razão, cara. As renovações por gratidão são um caminho muito ruim dessa gestão do Fluminense. Muito ruim mesmo, assim. Com todo respeito ao que o Guga fez na Libertadores, especialmente, sobretudo, por que ele teve o contrato renovado até 2029? Eu sei que o Fluminense não tem uma grana para contratar jogadores para todas as posições e dispensar, mas na direita ali tem jogador de base, né? Assim, você precisa aproveitar contratos que estão se encerrando em harmonia com ciclos se encerrando. Por que renovamos com o Cano? É uma conversa chata, difícil, mas por que a gente renovou com o Germán Cano? Até 2027, se eu não estou enganado. Então, assim, vamos tentar fazer com que o mercado absorva esse excesso do elenco do Fluminense, porque tem aí muita gente ficando que não deveria ficar. E no meio disso tudo vai ter, neste sábado, as eleições, né? Teremos as eleições, os sócios vão às urnas para decidir entre o Matheus Montenegro da situação e o Ademar Arraes da oposição como presidente para o próximo triênio. Eu não consegui, no meio de todas as coberturas aqui, estudar as propostas e tudo mais, então, né, aqui não tem nenhuma declaração de apoio a nada, até porque, né, isso não seria nem um pouco importante para ninguém, mas vamos ver o que geralmente 3.000 pessoas, 4.000 pessoas decidem para o futuro do Fluminense, e depois teremos, claro, as conversas sobre a SAF, e eu já trouxe meus pontos aqui em relação a essa proposta. Mas é isso. Em todo tempo de sorrir, a gente tem que sorrir. Então, 6-0. Vamos ver como é que vai ser contra o Mano Menezes e o Grêmio lá no Sul. Mas contra o Bahia é decisão. E eu torço muito para ver o Maracanã com pelo menos o dobro do público do que eu vi contra o São Paulo. Tá? Sem querer dar muito puxão de orelha em trabalhador, com o preço de ingresso do jeito que tá, mas enfim. Eu espero mesmo que a gente consiga encher ainda mais as arquibancadas do Maracanã para cantar que chegou a hora de ganhar mais uma Libertadores, e depois temos as semifinais da Copa do Brasil. Falaremos mais sobre o Fluminense por aqui, tá? Saudações.